No vídeo de hoje do canal do Nicola vou te contar o que Leila Pereira falou aos conselheiros do Verdão sobre a chance de Abel Ferreira deixar o time na virada do ano. Bora te atualizar também sobre Moscardo. Ele fez seu último jogo de despedida com a camisa do Corinthians. PSG esteve na Neoquímica Arena representado pelo Luiz Campos. Bora te atualizar também sobre o Flamengo. Vazou a primeira lista de reforços rubro-negros para 2024. Informação importante sobre São Paulo e Vasco, que lideram rankings interessantes, mostrando muito engajamento de seus torcedores. Preciso falar também sobre o novo presidente do Bahia, chances de rebaixamento, de título, o Galo campeão do retorno do Campeonato Nacional com uma rodada de antecedência, enfim, tem muita coisa legal para contar para vocês a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada super simples. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative as notificações e deixe o like para que esse vídeo chegue para mais pessoas, combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo tem um oferecimento de aposta ganha, parceira do canal do Nicola e a única que te dá a primeira aposta de graça. Você faz seu cadastro no link, automaticamente depois do cadastro a primeira aposta é por conta da casa. Na tela os jogos desse domingo no Campeonato Brasileiro, tem muito jogo, hein? Bora com os meus palpites. Flamengo e Cuiabá, vou de Flamengo. Também acho que o Palmeiras vence o Fluminense, que o Bahia bate o América. Botafogo e Cruzeiro, tô numa dúvida. Ontem sugeri a vitória do Botafogo, hoje já tô falando em empate. Acho que o Red Bull Bragantino bate o Curitiba, o Grêmio vence o Vasco. A empate entre Atlético Paranaense e Santos e vitória do Fortaleza contra o Goiás. Importante, para você garantir essa primeira aposta na faixa, só clicar no link que está no comentário fixo, faz seu cadastro e automaticamente a aposta já está liberada para você. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é uma curiosidade. Na era dos pontos corridos, o Campeonato Brasileiro nunca foi para a última rodada com dois times dividindo a liderança e isso pode acontecer nesse domingo, desde que o Palmeiras perca para o Fluminense. Nesse caso, a gente teria no mínimo Palmeiras e Atlético Mineiro empatados em 66 pontos. Por falar nesse jogo entre Palmeiras e Fluminense, quero contar para vocês que Fernando Diniz optou por um time misto, tanto que Germancano, John Arias, Nino, Marcelo, Paulo Henrique Ganso e Felipe Melo nem viajaram a São Paulo. O Flu vai com uma escalação repleta de jogadores que não são titulares. A preocupação do Fluminense está, obviamente, no Mundial de Clubes. Bora falar também sobre o Internacional, que acabou com um tabu nesse sábado. A vitória por 2-1 contra o Corinthians na Neoquímica Arena foi a primeira do Colorado na história do estádio alvinegro. Até então eram 5 empates e 4 derrotas. A saideira do giro de notícias, o ex-atacante Somália, que já passou por São Caetano, entre vários outros clubes, foi internado no hospital nesse sábado com suspeita de acidente vascular cerebral. Ele estava em Ipatinga visitando os pais quando se sentiu mal e foi levado ao hospital. Bora falar agora sobre o Bahia, que elegeu o primeiro presidente declaradamente homossexual do futebol brasileiro nas 4 divisões nacionais. Emerson Ferretti, que foi goleiro do próprio Bahia, entre vários outros clubes, acabou eleito em votação apertada nesse sábado. O Ferretti teve 1.089 votos, dos 3.180 ele acabou vencendo na segunda colocação Marcelo Santana, que já foi presidente do Tricolor. Importante lembrar que o Emerson esteve no bicampeonato da Copa do Nordeste em 2001 e 2002. Também já foi presidente do Ipiranga entre 2010 e 2017, cara que estudou e a partir de agora comanda a Associação do Bahia, nada a ver com a SAF do Bahia. Vale a lembrança de que a associação tem 10% da SAF do Bahia e é basicamente em cima dessa atuação que o Emerson Ferretti vai trabalhar. Bahia que corre o risco de rebaixamento nesse domingo. Se o Bahia perde para o América e seus concorrentes diretos vencem seus jogos, o Bahia pode ser o 4º rebaixado. Hora de falar sobre o Atlético Mineiro, campeão do retorno. Nicola, mas vale taça? Não, é só uma coisa simbólica, mas com uma vitória apertada, difícil contra o São Paulo por 2-1. Nesse sábado, no Mineirão absolutamente lotado, o Atlético confirmou de forma matemática, com uma rodada de antecedência, o título simbólico do retorno. É que o Galo chegou a 39 pontos, Palmeiras tem 32, o Flamengo tem 31, Grêmio e Internacional aparecem com 28. Dessa galera toda, só o Inter e o Galo já jogaram a 37ª rodada. Mas ainda que os adversários vençam, ninguém chega aos 39 pontos do Atlético. Vitória contra o São Paulo apertada.
Hulk abriu o placar no segundo tempo, num jogo em que o São Paulo, para mim, era melhor do que o Atlético. São Paulo empata aos 45 da etapa final, com cobrança de pênalti do Luciano, e aos 48, em mais uma assistência do Hulk. De novo, o Paulinho aparece para fazer o gol decisivo. Vitória fundamental de um Galo que segue vivo na briga pelo título. Chegou aos mesmos 66 pontos do Palmeiras e vai ter de torcer para que o Fluminense consiga alguma coisa nesse domingo. Se o Flu perder para o Palmeiras vai a 69 pontos e a diferença no saldo de gols é muito favorável ao Palmeiras. Nesse momento, o Palmeiras tem 30 gols de saldo. O Atlético, com a vitória por um gol, foi a 23 de saldo. A diferença é de 7. Para que o Palmeiras vença o Flu, ele vai precisar abrir pelo menos um gol de diferença. E aí a diferença de saldo iria para 8. Tudo isso precisaria ser revertido na última rodada com uma vitória do Atlético por 4 gols de diferença contra o Bahia em Salvador e uma derrota de 4 gols de diferença do Palmeiras contra o Cruzeiro, ou uma combinação que tirasse esses 8 gols de saldo. Enfim, coisa tá complicada, mas o Atlético fez sua parte, garantido na Libertadores da próxima temporada e vai terminar a temporada em alta. Bora falar também sobre São Paulo e Vasco, que lideram rankings interessantes, mostrando engajamento e força dos seus torcedores. Quero começar falando sobre o São Paulo. A Netshoes, que é especialista em venda de materiais e artigos esportivos, divulgou que a camisa do São Paulo foi a mais vendida entre todos os clubes de futebol no Brasil em 2023. Camisa número 1, a primeira camisa do São Paulo, acabou por bater a camisa número 1 do Flamengo, do Real Madrid e também do Cruzeiro. Me surpreende demais ver o Real Madrid como o terceiro que mais vende camisas no país. E é uma curiosidade daqui de casa. Outro dia o Arthur, que é o meu enteado mais velho aqui de casa, ele pediu uma camisa do Real Madrid e a Fernanda foi procurar essa camisa, valor estratosférico, bem mais caro do que outras camisas de times de futebol no Brasil. Falei sobre os 4 primeiros, camisa do São Paulo, do Flamengo, do Real Madrid e do Cruzeiro. No 5º lugar aparece a camisa número 2 do Corinthians, é o único clube que aparece nesse ranking, nesses 5 primeiros lugares, e não tem a camisa número 1 e sim a camisa número 2 como a mais vendida. Bora falar agora sobre o ranking, sobre a liderança do Vasco no ranking. Isso diz respeito à média de visualizações das emissoras de TV dos próprios clubes no YouTube. A Vasco TV teve em novembro a maior média de visualizações entre as transmissões de TVs de clubes brasileiros. Foram 413 mil views de média nos 6 jogos transmitidos. A Flá TV aparece em segundo com 403 mil de média em 7 jogos. A Botafogo TV ficou em terceiro com 210 mil. A São Paulo TV em quarto com 106 mil e a Santos TV em quinto com 92 mil. Domínio do futebol carioca, com o Vasco liderando esse ranking. Hora de falar sobre o Flamengo, que aos pouquinhos vai revelando o seu planejamento para a próxima temporada. Jornalista Raíza Simplício trouxe a notícia de que o Fla estabeleceu como prioridades 4 posições. São elas um zagueiro, para substituir o Rodrigo Caio. O Léo Ortiz é um nome do sonho, jogador que pertence ao Red Bull Bragantino. Se não der certo com o Léo Ortiz, pode pintar o Joaquim dos Santos. Um lateral esquerdo para substituir o Felipe Luiz. O alvo em potencial é Alexandre, jogador da seleção brasileira que pertence à Juventus. Ele tem contrato com a Juve da Itália até a metade do ano. E mais 2 meio-campistas. Um dos meio-campistas a gente já conhece, De La Cruz, negociação bastante avançada, jogador do River Plate. Também contei para vocês que Claudinho do Zenit é um velho sonho rubro-negro. A partir daí, o Flamengo vai trabalhar em cima de perdas. Davi Luiz pode sair, se acontecer, o Flamengo vai atrás de mais um zagueiro. O Pablo também corre o risco, da mesma maneira. Isso vale para os laterais. Wesley e Varela não têm futuro garantido no clube. Vale também para Thiago Maia, Vitor Hugo, que é sempre assediado por clubes da Europa. O setor que menos deve ter mexidas é do ataque. Até porque Gabigol e Bruno Henrique já tiveram seus contratos renovados. O anúncio acontecerá ao fim do Campeonato Brasileiro. O Luiz Araújo, o Cebolinha, entre outros, todos permanecem no clube, então poucas mexidas no sistema ofensivo. E você, o que acha que o Flamengo precisa para 2024? Use o espaço para comentar, estou curioso para saber sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o Corinthians de Moscardo. O volante de 18 anos de idade vai ou não para o PSG? Antes, só informações de bastidor importantes. Moscardo participou do confronto contra o Internacional nesse sábado, inclusive foi dele a assistência para o único gol do Corinthians na partida. Importante contar também que o Moscardo levou o 3º cartão amarelo e será desfalque no jogo contra o Curitiba. A partir daí a pergunta que fica é, pode ter sido a última partida do Moscardo com a camisa alvinegra? O PSG faz força para que sim.
Nesse sábado, na Neoquímica Arena, o Luiz Campos, que é o diretor esportivo do PSG, esteve no estádio, ao lado de Giuliano Bertolucci, o principal empresário do Brasil. A ideia dos dois é fechar o mais rápido possível esse acordo. A proposta é de 22 milhões de euros. E nesse valor é tudo em dinheiro, não tem essa de bônus, vai depender de participações. Se o Corinthians aceitar 22 milhões de euros é o valor do negócio, o Corinthians tem direito a 80%. Só que, por ação importante que eu queria contar para vocês com exclusividade, o presidente do Corinthians, o recém-eleito Augusto Melo, está batalhando para não vender o jogador. Não dá para cravar que ele não será vendido, mas a posição de momento do Corinthians é não. E é uma das pessoas envolvidas nas tratativas justificou a decisão. A pessoa falou o seguinte, abre aspas, o problema não é nem o valor de 22 milhões de euros. O Augusto não quer assumir o clube e, em seu primeiro ato, fazer a venda de um jovem do clube. Vai contra o discurso de campanha, fecha aspas. O PSG e o Bertolucci insistem para que o negócio saia, mas precisamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Só para completar, Mano Menezes, depois da derrota para o Inter, afirmou que o Colorado pagou bicho triplo em caso de vitória. Na Neoquímica Arena, uma rivalidade muito grande entre Inter e Corinthians, mas nem isso justifica a péssima campanha alvinegra, que tem mais derrotas do que vitórias e mais gols sofridos do que marcados. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras. Abel Ferreira vai ou não embora do Verdão no fim do Campeonato Brasileiro? Essa pergunta foi feita a Leila Pereira por conselheiros do Verdão durante esse sábado, só para vocês entenderem. A Leila inaugurou o novo complexo de piscinas do Palmeiras. Complexo bancado por Leila Pereira e sua empresa. A partir de agora o complexo passa a ter o nome da Crefisa. Depois da inauguração, a Leila se sentou à mesa com conselheiros mais próximos e o grande assunto foi o futuro do técnico português que tem a oferta do Al Sadd. Já contei para vocês que Antero Henrique, o português que é chefão da liga no Catar, afirmou a pessoas próximas que está tudo certo. O Abel se transfere para o Al Sadd na virada do ano. A Leila tem uma informação diferente. Quando perguntada aos conselheiros, ela respondeu o seguinte, abre aspas, acho que o Abel não sai. Ele é um cara correto e se fosse sair, já teria me comunicado. Palavras de Leila Pereira no contato com conselheiros alviverdes nesse sábado. Ou seja, a Leila até esse momento não foi comunicada de nada pelo Abel. Na cabeça da presidente alviverde, com quem o Abel tem excelente relação, a tendência é que o Abel fique até o fim do contrato, ou seja, até dezembro de 2024. A Leila justificou essa posição aos conselheiros da seguinte maneira. Eu acho que o Abel vai ficar até o fim do contrato em dezembro do ano que vem. E esse pensamento se baseia nas recusas de ofertas para prorrogação do contrato. Só para vocês entenderem. A Leila fez ao longo do ano algumas tentativas para estender o vínculo do Abel até 2027. Em todas elas o Abel disse não. É baseado nisso que a Leila entende que o Abel fica até o fim do ano que vem e depois parte para outro caminho. Só para lembrar, o Abel não se pronuncia internamente, ninguém no Palmeiras tem a confirmação de se ele vai embora ou não. Isso tudo vai ser definido muito em breve. E você, acha que o Abel fica, sai? Use o espaço para comentar, não esquece de deixar like, a gente se encontra, abraço, tchau!